E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a esse 7º episódio do Podcast Team. Eu, Vinícius, apresentando mais uma vez, minha parceira Mirella, o Lucas. Eu aqui novamente. E nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, prazer estar com vocês hoje. Você está escutando o Podcast Team, uma iniciativa dos adolescentes da Igreja Adventista Central de São José dos Campos. Mas antes de começar a lição, não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir as nossas redes sociais, YouTube e Instagram. Paulo, por favor, você pode fazer a oração para nós começarmos? Com certeza. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, te agradecemos pela oportunidade de estar aqui em Tua presença, nesse podcast Team. Que o Senhor possa abençoar tudo que foi discutido nesse podcast. Que nossos corações estejam preparados para receber a mensagem que o Senhor quer nos mandar por meio dessa lição que vamos estudar. Isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Bom, eu vou começar agora lendo o verso áureo. Não, irmãos, não alcancei a perfeição, mas sim concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Filipenses 3, do 13 ao 14. Paulo, você pode nos dizer o que é exatamente isso? Porque lendo de relance assim não dá para entender, né? Quem de personagem está falando? Bom, essa aí é uma fala de Paulo, né? Ele está fazendo, principalmente ali no meio do verso para o final, ele está fazendo uma analogia com as competições esportivas que tinham na época. Né? Mas isso era antes, quando ele era Saulo ou depois de virar Paulo? Isso depois de virar Paulo. Ah. Já é a carta para os filipenses, né? Ah, que depois que ele começou o ministério dele, ele começou a fazer cartas, né? Para as igrejas, para as cidades da qual ele passou e da qual ele tinha amizade. Sim. Né? E essa foi uma mensagem que ele mandou para o pessoal de Filipenses, né? Falando sobre a trajetória dele, né? Como cristão. Ele começa falando ali que ele busca a perfeição, muito embora ele nunca tenha alcançado. Sim. Mas ele esquece do passado e vai para o futuro e continua no caminho dele, né? Buscando a Cristo Jesus. Uhum. Ele abraça esse renascimento dele, né? Que Sim, a gente vai falar um pouco mais. Essa lição vem falando de Paulo, né? Sobre a trajetória dele, sobre a história dele. E a história dele começa como judeu. Ele nem sempre foi cristão. E ele era um judeu muito orgulhoso, preconceituoso, muito zeloso com as tradições judaicas. Né? E por causa disso, ele tinha uma certa aversão com coisas novas, com doutrinas novas que vinham surgindo. Muito devido ao cristianismo, né? Cristo veio, morreu na cruz e tinham muitas pessoas que seguiam Cristo. E ele estava muito preocupado com esse novo movimento que estava surgindo no meio do judaísmo. Muitos judeus estavam se convertendo e saindo, né, das tradições judaicas. Sim, inclusive ele foi introduzido na lição anterior, né? Onde ele estava na acusação ali de Estevão e já mostrava o caráter dele, né? Porque não estava ali por Estevão, pro lado de Deus. Estava ali para acusar também. Com certeza. E ele tinha tanto zelo por a doutrina judaica que ele começou a perseguir os cristãos, porque ele via como ameaça. Sim. Como pode essas pessoas agora falar que o Messias que os judeus esperam tanto ter morrido na cruz? Como assim? Não era esse Messias que estavam esperando, né? Exatamente. Sim, isso é verdade. É aquele rei todo-poderoso, né? Sim. E é triste ver na verdade não é triste. Dá para aliviar até uma faca de dois gumes. Ele era ingênuo, porque ele acreditava naquilo que era verdade. Sim. Ele não fazia isso de má fé com a intenção de machucar as pessoas. Ele achava que fazia o bem pro mundo, Exatamente. Né? Ele achava que ele estava fazendo a coisa certa naquele momento, de proteger aquilo que ele tanto acreditava, que era certo. Né? Tanto que a gente vai ver depois que Deus se aproveitou desse ímpeto dele. Né? Sim. Era uma característica muito boa que Deus via nele, verdade. muito embora estava sendo usado da maneira errada. Então tem uma pergunta aqui para a gente começar a nossa discussão. Eu queria direcionar para a Mirella, o que a Mirella acha dessa pergunta aqui. O que a lição destaca sobre a consciência de Saulo durante esse período? Foi o que a gente acabou de falar um pouquinho aqui, né? Mas se a Mirella puder se aprofundar um pouquinho mais pra gente. Como a gente comentou agora, ele tinha consciência de que era uma seita que os cristãos estavam fazendo, então por isso que ele perseguia esses cristãos. Então ele não tinha uma consciência do que eles estavam realmente fazendo. Sim. Ele estava meio que protegendo, né, o que ele tanto acreditava. Sim, eu acho que
o Saulo, ele tinha aquele clássico papel de coisas que aconteceu na história, né? Que tinham pessoas que perseguiam outras, Segunda Guerra, ditadura civil aqui no Brasil. Mas, por exemplo, ele não era a pessoa que começou isso, que tinha ciência. Ele foi alguém que foi criado ali, né? A doutrina dele, tudo que ele aprendeu foi isso. Ele não aprendeu de outros lados. É só a visão da frente, com um cabresto, né? Sim. Ele era tão imerso nessa cultura que ele foi ensinado, como você falou, desde cedo. Né? A lição vem dizendo que ele aprendeu ali aos pés de Gamaliel, que era um dos rabinos mais famosos da época. Então ele foi realmente doutrinado, né, para saber muito e proteger também a fé dele. Verdade. De judeus. O caçador perfeito. Sim. O encontro na estrada de Damasco. Por volta do meio-dia, uma luz intensa cercou Saulo, e ele ouviu a voz de Jesus. Saulo, por que me persegues? Jesus se identificou diretamente com seus seguidores. Perseguir a igreja era perseguir o próprio Cristo. Saulo ficou cego por 3 dias. Eu acho que uma coisa interessante, né, já olhando ali para o título, o encontro na estrada de Damasco. E qual foi o motivo de ele ir para Damasco, vocês sabem? Qual seria o motivo desse... Porque era longe de Jerusalém, era bem longe, era Se eu não me engano, dias andando. Eu não lembro, eu vi aqui, mas eu não lembro exatamente quantos dias eram de caminhada, mas era um caminho longo. É verdade. Saulo, ele, que diz a história, né, a lição e a Bíblia também, diz que ele tinha uma licença, né, para perseguir até, acho que nesse ponto mesmo, Damasco, é o limite da jurisdição dele. E ali eu imagino que ele foi fazer uma missão. Quando Jesus fala para ele, né, Saulo, por que me persegues? Aí diz, o que queres, Senhor? O que queres, Senhor? O que queres de mim? O que queres de mim? A inocência dele, né, ali, porque imagina, você tá indo, é como se fosse só uma missão, né? Você tá indo pro seu trabalho, fazendo ali no que você acredita, né? Imagino que ele gostava, não que ele gostava, mas no que ele foi criado ali. Uma pergunta assim, você olha para o sol, imagina que naquela época tinha muita mitologia, né? Você imagina, Deus, o sol tá falando comigo, tudo bem que era judeu, mas poderia ter outros pensamentos. Aí, assim, o cavalo, ele caiu do cavalo, né? E aí, eu vou deixar para você, perdão, eu roubei um pouquinho a cena. Pode falar. Mas o do porquê dele estar indo para Damasco, né? Porque, assim, da onde ele estava perseguindo os cristãos, muitos cristãos eles se dispersaram, né? Sim. Muito tanto para fugir um pouco ali do epicentro da perseguição, mas também para poder pregar o evangelho para outras cidades. Você tem razão. razão. E Damasco era uma delas. E o que dá a entender, né, lendo a passagem bíblica e também a lição vem trazendo um pouco sobre isso, é que ele sabia que muitos cristãos estavam ali se refugiando, né? Também tinha muitas pessoas que acreditavam em Cristo ali espalhando a mensagem. E como você falou, ele tinha carta branca, né? Sim. E naquelas cidades ali dos sacerdotes, dos grandes influenciadores judaicos da época ali, de fazer essa perseguição mesmo para que esse novo movimento não se espalhasse ainda mais, né? Mas indo para a pergunta agora. Qual, em sua opinião, foi o motivo de Deus ao permitir que Paulo permanecesse cego por 3 dias? O porquê, né? Você estava falando sobre isso já. É verdade. Né? Ele ficou cego ali naquela hora de meio-dia. Ele estava acompanhado por alguns amigos dele também, que também ouviram a voz, mas não conseguiram saber de quem é. Eles viram a luz, mas não sabiam de onde estava vindo. Sim. Né? Então, depois que essa luz apareceu para Paulo, ele ficou cego por 3 dias. E na sua opinião, por que disso? Lucas, se puder dar sua opinião pra gente. Por 3 dias porque, tipo, o Saulo ele tinha aquela cabeça ali, então ele não ia mudar do dia pra noite. Né? Por isso que ele... 3 dias eu acho um tempo que foi pra ele perceber. Tempo bom pra refletir. Refletir na situação e ver que ele tava errado. Mais alguma teoria, pessoal, sobre por que desses 3 dias? 3 dias. Além do tempo para pensar? Talvez os dias que demoravam da viagem? Não sei. Pode ser. Mirela, algum pensamento diferente? Não. Bem seria mais parecido. o tempo, né? Isso. Na verdade, a Bíblia não fala o porquê dos 3 dias, né? Uhum. Mas também tinha todo, além do tempo dele se
refletir, de pensar. Também tinha um tempo de Ananias, né? Que Sim. era o instrumento usado por Deus, talvez de chegar ali no local para poder fazer toda a trajetória dele, para que ele fosse usado como instrumento para converter Paulo, né? Sim, foi tudo planejado. A transformação radical. Deus tomou uma vida determinada a destruir e criou uma vida determinada a amar. Ananias, um discípulo em Damasco, foi um instrumento de Deus para restaurar a visão de Saulo e batizá-lo. Após o encontro, a única intenção de Paulo era cumprir o propósito de Deus. Certo. Então a gente vê uma transformação radical. Uma transformação da água para o vinho, né? Sim. Uma pessoa que perseguiu os cristãos Pra se tornar um deles, né? para se tornar um deles. Depois de um episódio que a gente acabou de falar, um episódio também... A gente pode considerar um episódio radical também, né? Porque é um episódio, assim, extraordinário. Sim. Uma luz tão forte, cegar Paulo, alguém falar com ele naquele momento. E depois desse episódio ele teve uma transformação realmente já radical, de perseguidor a cristão, né? Sim. Um dos maiores dos cristãos que a gente conhece até o dia de hoje. É verdade. Eu acho que essa cegueira dele é meio simbólica demais, até porque Sim. ele já estava cego, né? Mas eu acho que a luz, pelo menos eu pensei assim, ele estava cego porque ele estava no escuro. Aí quando ele foi para a luz estava muito forte, cegou ele. Aí ele se acostumou com a luz, ele entendeu o que é a luz. E essa mudança de 3 dias, né, aqui não fala, mas na Bíblia e na lição fala que foram 3 dias sem comer, sem beber, né? E assim, eu fico pensando, a concentração ali dele, porque ele era muito concentrado, como a gente disse, ele tinha uma fé genuína no que ele acreditava. Sim. E Deus usou isso, 3 dias ali concentrado, pensando no que fez. Eu fico pensando assim, eu acho que tem a culpa humana, é claro, né? Porque afinal de contas ele assassinou pessoas, e ainda mais depois que ele descobriu toda a missão dele, né? A profecia, eu devo imaginar que deve ter tido uma fase de luta ali bem rápida, express, durante esses 3 dias. Mas da forma como ele saiu, é a transformação da larva para a borboleta, né? Exatamente. É importante focar nessa questão do Ananias, né? Que ele foi um instrumento de Deus usado naquele momento para poder converter Paulo. E Ananias, ele estava em Damasco, né? Então, provavelmente, ele era um daqueles cristãos que estavam ali naquela cidade, talvez fugindo, né, dos ímpetos dali de Paulo. Sim. Tanto que quando Deus chama ele em visão, né? Deus fala com ele, né? Tem um homem de Tarso chamado Saulo. Ele rapidamente reconheceu. Não, ô Deus, esse aí é que tá perseguindo a gente? Como assim? Quer que eu vá falar com ele? Logo ele? Converter logo ele, tem certeza? E qual seria a reação de vocês, assim? Se vocês estivessem ali na pele de Ananias, em Damasco, e Deus pedisse para você, ó, tem aquele homem de Tarso ali, Saulo, perseguidor dos cristãos. Como vocês reagiriam ali? Vocês iam para lá? Vocês ficariam relutantes? Questionariam? Primeiramente, eu acho que eu ia ver se meu walk-talk com Deus está funcionando direito, se eu ouvi certo. Entendeu certo. Câmbio, senhor, isso está certo. Mas, assim, depois de perceber mesmo, aí deve ficar meio com o pé atrás. Sabe, tipo... Aquele meme, você vai apertar a mão da pessoa, a pessoa tá com uma faca aqui, imagina só. Sim. Então, tem que ter muita fé mesmo para batizar um homem que matou tantas pessoas por causa de acreditarem numa ideia. Isso realmente mete um medo, mas... Sim. A gente tá falando de uma coisa bem radical aqui, né? Mas se a gente trazer para os nossos dias de hoje, por exemplo, não sei, vocês estão no colégio hoje, né? Talvez aquele rapaz chato da sua sala lá que fica enchendo os sacos de todo mundo, que bate nos outros, aquele que faz bullying. Exatamente. Que faz bullying e tudo mais, que não respeita ninguém, que não respeita os professores, os pais. Se ele chegasse aqui na igreja hoje e Deus falasse pra você, pô, vai falar com ele. Você ia acreditar? Não, esse aí tá aqui? Como assim? Ele se converteu? Qual seria a reação de vocês, assim, dessa situação? Mirela. Eu acho que eu ficaria nervosa, né? Porque é meio que ele que intimida, então eu ficaria intimidada e ia ficar confusa também, como ele ia estar na igreja. Atacar fogo na igreja. E realmente é uma coisa que não é uma coisa muito comum, convencional, né? Pra gente aceitar alguém que a gente nem consideraria que seria convertida, que acreditaria em Cristo, né? E a gente tem
esse defeito, muitas vezes, de julgar as pessoas segundo as nossas convicções, né? De reconhecer que aquela pessoa não tem salvação porque ela é de um jeito, né? Mas Deus, ele é capaz de transformar todo mundo, né? Segundo a vontade dele. Então tem a perguntinha, né, desse tópico da transformação radical que está aqui no final. Queria direcionar para o Lucas agora, para que ele desse a opinião dele, né, baseado no que não está na Bíblia. Qual foi a primeira reação de Saulo ao reconhecer a voz do Senhor? Ele sabia que era de Deus, ele foi bem pontual na sua resposta, na sua reação e resposta, não sei. Uhum. E você lembra o que ele falou na hora? Não. Ele falou: "O que queres de mim, Senhor?", né? Como se ele soubesse quem estava falando, quem estava pedindo, né? Quem estava chamando ele naquele momento. E ele rapidamente se botou à disposição, né? Perguntou qual seria o papel dele ali na missão que Jesus estava dando para ele naquele momento. Agora, o destaque do livro, Os Embaixadores. Deus escolheu o homem mais dedicado em destruir a sua igreja para torná-lo um dos seus grandes líderes. Cristo tinha se revelado e dado convicção a Saulo. Arrependido, Saulo devia aprender com aqueles a quem Deus tinha escolhido para ensinar sua verdade. Certo, então no primeiro texto ali a gente viu que Deus escolheu o homem mais dedicado em destruir sua igreja, né? E uma palavra que eu gostaria de destacar aqui foi o dedicado, né? Dedicado. Aí ninguém pode falar que Saulo não foi dedicado naquilo que ele fez, né? Ele é um homem muito assertivo, dedicado, disciplinado e focado naquilo que ele queria fazer, né? Apesar de o foco estar totalmente no lugar errado, da coisa errada, ele estava fazendo a coisa errada, né, naquele momento, muito embora ele não soubesse. Mas Deus usou essa dedicação dele em prol do evangelho, né? E tornou ele um dos maiores líderes do evangelho, em espalhar o evangelho pelo mundo. E no segundo texto, fala que ele dessa convicção, né? Que ele tinha, e ele rapidamente se arrependeu, né? Esses 3 dias que a gente comentou, foi para ele deve ter sido uma eternidade, né? Porque ele estava cego sem comer. Com certeza. Mas pra gente que olha hoje, foi bem rápido até. Né? E rapidamente ele já assimilou ali a mensagem que Jesus estava dando para ele, aceitou, né, as palavras de Ananias e foi batizado também por ele. Então temos uma perguntinha aqui também no final, que é bem relacionado com o que a gente já falou, mas a gente pode aprofundar. Se você estivesse no lugar de Ananias, teria coragem de receber Saulo em sua casa? Ou a gente pode botar na sua igreja também, né? Você teria coragem, Mirella, de receber Saulo na sua casa? Eu acho que eu ficaria nervosa. Coragem, acho que é uma palavra muito forte. Acho que eu ficaria meio com receio de receber. Sim. Mas se Deus tivesse enviado, acho que eu receberia ele na minha casa, na igreja. Certo. Receberia ele com medo mesmo, né? Com medo. Ter coragem não ia ter. Mas é isso aí. Já que Deus mandou, né? A gente tem que sempre superar os nossos próprios medos para poder fazer a vontade de Deus. Eu acho que no final, Ananias seria percebido também, acho que a mudança, né? Porque, como se disse, foi uma eternidade para Saulo, que daí depois virou Paulo. Acho que ele já viu ali mais o Paulo do que o Saulo ali, né? No fim da transformação. Ananias teve medo de falar com Saulo, mas obedeceu a Deus. Às vezes, Deus nos pede para ajudar alguém que a gente não curte. E essa pessoa pode ser alguém escolhido por Deus para uma grande missão. Não deixe que seus erros de ontem impeçam você de correr a corrida de Deus hoje. Muito bons esses textos aqui. Eu acho que resumem bem o que a gente tem falado aqui sobre a história de Paulo, né? E tem muitas lições que a gente tem que tirar dessa história. O verso áureo dessa semana tem muito a ver com aquela frase ali. Deixe os erros de ontem, não deixe os erros de ontem te peçam de correr a corrida de Deus. Sim. Porque essa história, eu acho que tem duas faces, né, que a gente pode focar. Tanto do lado de Ananias, quanto do lado de Paulo. De né? Paulo. Saulo. Exatamente. Por um lado, Ananias não teve medo de seguir o chamado de Deus para ele, né? Porque ele teve medo sim, mas ele superou esse medo, né? Superou esse medo. Porque, justamente o que a Mariela falou, ele acreditou na palavra de Deus. E é exatamente o que a gente tem que fazer hoje, né? Apesar de a gente termos nossas convicções, nossas opiniões sobre as pessoas,
que tem pessoas que nesse mundo aqui que a gente acha, poxa, essa pessoa tá perdida. Essa pessoa é um perigo iminente para mim, para Deus, ela não tem nada a ver com o cristianismo. E a gente acaba julgando essas pessoas e isso nos impede de falar de Jesus para elas, porque a gente acha que é um caso perdido. Com certeza. A gente não tem como converter essa pessoa. Mas não é a gente que converte. É verdade. A missão que a gente tem é falar de Jesus para as pessoas, e ponto. Né? Quem converte é o Santo Espírito, é o Santo Espírito, né? Sim. Eu acho interessante também relacionar isso com as outras lições. A gente viu a história de... Acho que... Eu lembro que era Safira, não lembro o nome do esposo, mas, assim, era quem era ruim. Aí depois, na lição seguinte, assim, Ananias também, né? Obrigado, produção. Ananias e Safira, que daí eles tiveram... eles não se arrependeram, é como se representasse o mal ali. Depois a gente viu Esteban, que era o bem ali. Aí você fica pensando, ué, só tem o bem e o mal? Aí você vê uma história dessa, uma pessoa mudar de lado ali. E é uma história de duas pessoas, dois personagens também. E eles são humanos, eles tiveram medo, tanto o Paulo, Saulo, quanto o Ananias dessa história. E aí você pensa que toda pessoa pode mudar, ninguém nasce e fica aquilo ali para sempre. Sim. Se nos entregarmos, né, nas mãos de Deus, com certeza Ele tem o poder de transformar a nossa vida. E as outras pessoas também. E tem essa perguntinha no final que está relacionada com o que a gente já falou, mas eu vou ler logo ela, antes da gente se aprofundar ainda mais. Como essa história real pode se relacionar com as outras da atualidade? Né? O que você acha, Lucas? Como essa história de Paulo e de Ananias também, pode dizer que é a história dos dois, como ela se relaciona com nossos dias de hoje? Pode se relacionar em vários momentos. Eu vejo vários cenários que isso pode acontecer. Como a gente viu na lição ali, a questão de ter medo do, tipo, um moleque que faz bullying com você, daí ele aparece na sua igreja. Mas eu acho que você não precisa ter medo dele, porque se ele tá ali na igreja, ele tá procurando alguma coisa, algum propósito pra vida dele. Então, exatamente. Bom, muito bom. Queria agradecer o Paulo por ter estado aqui hoje e falar da história do Paulo. Prazer, pessoal, falando minha história. É verdade. Não foi à toa, não foi coincidência. Queria agradecer também ao elenco, o Lucas e a Mirella por ter tido aqui. E nos vemos no próximo episódio. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar. E também, se você quer saber como é feito o podcast, você pode ir para a nossa igreja. A gente tem a classe dos adolescentes. Seria um prazer ter vocês aqui. E é isso. Até mais, viu? Valeu, pessoal. Obrigado.